E aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar. Infelizmente, para falar de uma derrota do Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro da categoria, 12ª rodada, o Santos foi até o Rio de Janeiro, no estádio, deixa eu ver, na verdade não foi no Rio mesmo, foi no Nova Iguaçu, o estádio Nivaldo Pereira, e perdeu por 3-1 para o Vasco, e uma partida até que eu acho, e eu só posso falar que eu acho, porque eu não tenho como ter certeza disso, claro, mas que foi muito condicionada pelo infelizmente, né, o falecimento da mãe do goleiro João Pedro, né, que não pôde atuar, mas aí não querendo culpar a atuação do Arthur, não é isso. É porque eu acho que realmente a equipe parecia muito abalada, e eu não sei se isso realmente fez diferença ou não, mas é porque imagina, né, a notícia, não sei se chegou ontem ou foi hoje de manhã mesmo, a gente ficou sabendo hoje só, né, o João voltou para Santos até, e imagina, você na concentração acontece isso, você vê no Instagram de todos os meninos, quase todos postando lá, uma homenagem ao João, e conheciam também a mãe do João, enfim, então, inclusive fica aqui os meus sentimentos, né, mas eu acho que realmente isso impacta muito no jogo. E aí o Santos faz o primeiro tempo muito abaixo, mas muito, muito abaixo mesmo. Talvez piores 45 minutos que eu vi do Santos no ano, no Sub-17. E aí na segunda etapa, mais do que as mudanças, tiveram duas mudanças no intervalo ali, mas eu acho que também, né, talvez alguma conversa ali, o Santos entrou um pouquinho mais no jogo, o Santos diminui, mas acaba perdendo aí por 3-1 mesmo, tá? Vamos falar dessa partida aqui. Mas eu peço para você antes deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas pelo menos o like e a sua inscrição ajuda demais a gente. Hoje eu postei um vídeo, vocês vivem perguntando, né, como é que tá a sala de imprensa do visitante, o vestiário do visitante. Tentei fazer, não deu para fazer matéria mesmo igual a outra do vestiário do Santos, porque está em reformas, né? Então veja lá no último vídeo, que foi o último antes desse aqui, eu postei hoje de manhã. Tá lá, deixa aquele likezão também neste vídeo anterior, que é bem importante, tá? Tem a sala de imprensa dos visitantes, é um spoiler, é bem legalzinha, viu? Se bobear é melhor que a nossa lá, mas tudo bem. Dizem que vai reformar a nossa que eu digo dos mandantes mesmo, né, do Santos. Vamos ver. Bom, agora falar do Santos, que com a derrota, vou até falar de tabela antes, com a derrota o Santos, que era terceiro colocado, cai para sexto. Tá bem parelho ali, as primeiras colocações, tirando o Palmeiras, que é líder isolado com 28 pontos, que inclusive a gente venceu, né? Semana passada, vencemos o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras nessa rodada aqui venceu o Cruzeiro, que é vice-líder, para vocês verem como é que é embolado ali. Então o Palmeiras é o primeiro com 28, o Cruzeiro segundo com 24, o Grêmio foi para o terceiro lugar com 24 também. O Vasco com a vitória chegou ao quarto também com 24 pontos. Corinthians, nosso próximo adversário, semana que vem, na Vila Belmiro, pelo menos até agora no site da CBF, tá Vila Belmiro. E eu acho que vai ser porque o profissional vai ficar um bom tempo sem jogar por lá, né? Então, Santos e Corinthians, semana que vem, dia 5 na Vila, que cai numa terça-feira. Enfim, é o quinto Corinthians com 22, a gente é o sexto, Santos é o sexto com 21, Atlético Paranaense o sétimo com 20 e o Atlético Mineiro o oitavo com 19. São os classificados, 8 classificam para o mata-mata, igual o Brasileiro Sub-20. Mata-mata, confronto único e só... Aliás, que ano passado foi de volta, eu não sei se esse ano vai ser, mas ano passado também era um regulamento diferente. Eu acho que esse ano é igual o Sub-20 mesmo, que é jogo único nas quartas de semi, na final e de volta. Se terminasse hoje, a gente enfrentaria o Grêmio. Mas ainda são mais 7 rodadas aí, e eu acredito que dá pra gente terminar entre os 4 primeiros, acredito de verdade. É que não pode se repetir o tipo de atuação igual hoje. E aí eu volto a falar, né? Eu entendo algum abalo ali emocional da molecada, porque realmente situação muito, muito chata, né, que não dá nem para descrever, muito triste. Então, talvez realmente tenha abalado para entrar em campo, né, nesse primeiro tempo. E o Vasco abre o placar, até a hora que o Vasco abre o placar com, deixa eu ver, 23, 22. Até ali só tinha lá do Vasco, o Santos não conseguia nem passar do meio de campo. A única jogada que a gente tinha feito era uma que foi uma esticada para frente, nem termina em finalização, nem nada. E o Vasco realmente era melhor no jogo. Então quando abre o placar, é uma jogada até que o Guilherme Cruz vem vindo pela direita, tira 1, 2, 3 marcadores, coloca pro Nadson, o Nadson tenta dar um chapéu, não consegue. E aí o Vasco tem um caminho livre, porque estava o time do Santos inteiro saindo, um pouquinho à frente do meio de campo. E aí o time do Vasco já encaixa um passe direto. O Diego...
Eu não anotei o sobrenome dele. Um bom jogador, muito bom jogador. Diego Menin, alguma coisa assim, é parecido. Eu vou ver se eu acho aqui, mas faz o primeiro gol, dispara, nem Gabriel Coco, desculpa, Gabriel Coco e nem o Samuel Costa alcançam, que são os dois zagueiros, foi a dupla de zaga hoje. E aí ele sai de cara com o Arthur e faz 1-0. Eu tô abrindo aqui a matéria do Santos, queria estar o nome completo. Diego Minetti, o atacante do Vasco, que é bem interessante, muito bom jogador. Enfim, faz 1-0, o Santos até depois disso tem a melhor jogada, né? Que é logo aos 26, logo depois do gol mesmo, uma jogada que vem do Nadson, o Nadson vai para o lado direito, o Garcia cai pela esquerda, eles estavam inclusive, eu nem falei a escalação, mas eu já falo já, e aí nessas inversões, né, o Garcia caiu pela esquerda, o Vinícius Fabri veio por dentro, recebeu a bola e tocou muito bem pro Davi Nogueira passando, né, se livrando do zagueiro. O Davi bateu, o goleiro fez uma boa defesa, mas praticamente foi a única grande chance do Santos mesmo no primeiro tempo. Depois disso, logo em seguida sai o segundo gol do Vasco aos 30, que o Arthur erra, vai sair jogando, erra, e aí o cara do Vasco, o menino do Vasco rouba a bola dentro da área mesmo, vai finalizar, o Samuel PR corta, mas a bola volta já a ficar com o Vasco, e aí vira o jogador do Vasco, inverte para o lado esquerdo, o lateral esquerdo deles, Lorenzo, também, que faz o terceiro gol de pênalti, bate para a área muito livre, tinha muito espaço, ninguém encostou nele, realmente para tentar dar o bote nem nada, e o Diego Minetti de novo faz o segundo gol, ele escapa muito fácil até do Samuel dentro da área, cabeceia livre e faz o 2-0, e aí depois o Rafael Gonzaga no final do primeiro tempo comete um pênalti, e o Lorenzo, o lateral esquerdo, cobra e faz 3-0. E aí o Vasco já largou, né? Volta para o segundo tempo, já bem tranquilo, bem abaixo. E aí a gente pode até argumentar o outro lado, né? Se o Santos também foi abalado no primeiro tempo e tal, não jogou tão bem, o Vasco também no segundo meio que largou. E aí o Santos dominou completamente as ações. O Santos que entrou em campo, né? No primeiro tempo, com Arthur do Valle, Guilherme Cruz, Gabriel Coco, Samuel Costa e Rafael Gonzaga, Cabelo, Samuel Pierre, Garcia, Vinícius Fabri, Nadson e Davi Nogueira. Essa foi a escalação principal, os 11 titulares. No intervalo, entraram o João Grando e o Benício nos lugares do Davi Nogueira e do Garcia. Com isso, o Grando, que é centroavante de origem, estava mesmo na posição dele. O Benício e o Fabri trocavam, às vezes um ia por dentro como armador principal, às vezes o outro ia como o cara pela direita, né? E aí até o Santos diminui numa boa jogada, uma inversão do Benício para o Pierre, que estica para o Nadson dispara, cruza para o meio, o Benício chega batendo e faz o gol que diminui, né, o único gol do Santos na partida. Só que aí depois disso, para mim, o Helder erra na leitura, porque ele prefere tirar o Nadson, que eu já acho um absurdo, porque é o melhor jogador do time, você não pode tirar ele numa partida dessa. E não é como se ele estivesse mal, se ele tivesse eu até entenderia, não estava no nível dele, claro, mas não estava mal. E aí ele tira o Nadson e coloca o Pradella, que é centroavante. E aí o que acontece? O Pradella fica centralizado, o Grando abre para a ponta esquerda, como ele já tinha feito até contra o Fluminense. Eu não gosto muito dessa ideia, não acho que é uma boa ideia não. Mas enfim, o Grando até tem a oportunidade de ser uma bola de esquerda que pinga na pequena área, ele manda por cima, o tipo de gol que não pode perder. E eu sei que ele não costuma perder, tanto que está indo muito bem no Paulista, onde ele é titular, fazendo vários gols. Depois ainda tem uma outra finalização de fora da área, tem uma outra boa jogada que ele vai pelo lado esquerdo, mas escolhe bater pro gol, então acaba que erra um pouquinho na leitura das jogadas, não entrou tão bem. E depois disso, o Santos até continua em cima, tem oportunidades, como eu falei, tem uma com o Fabri, finaliza com perigo, tem outro chute do Benício também com perigo, enfim. E aí o Helder até faz mais duas mudanças meio que obrigadas, né? O Cabelo sentiu o tornozelo e o Gabriel Coco também, ainda voltando, né? O Gabriel quase 2 anos sem jogar, você já viu aqui no canal, inclusive. Acaba saindo, entram Vinícius Rocha e João Sá. Com isso, muda a configuração um pouquinho da equipe. Eu já coloquei com todas as substituições agora o campinho, né? Porque aí ficou diferente, né? O Samuel PR fica mais fixo, mais preso, e aí fica ali na frente Fabri e Vinícius Rocha. Às vezes o Benício, depois quando entra o Flecha no lugar do Fabri, vem o Benício também por dentro e o Flecha joga aberto pelo lado direito, que é ponta efetivamente, né, o Flecha. E o Vinícius Rocha é um jogador do Sub-16, nossa, também joga mais o Paulista, não joga tanto o Brasileiro. Estava na seleção junto com o Davi Nogueira e o Arthur. É muito bom jogador, canhotinho, melhora um pouquinho o andamento do time na questão da qualidade de oportunidades. E aí, de novo, o Santos perde um gol sem goleiro, o Grando. O Pradella também perde um gol, cruzamento do Guilherme Cruz, que
ele meio que dá um carrinho e trava, a bola pega todo estranho e não entra. Assim, o Santos produziu de verdade para empatar o jogo no segundo tempo, mas não aproveitou as oportunidades e não foi tão legal assim, infelizmente. Então, é uma derrota que poderia ter sido evitada, mas eu entendo, não poderia ser da forma que foi, mas eu entendo por todo o contexto que eu falei, né? Agora, lado ruim, não gostei da leitura do Helder, achei que errou. Algumas, por exemplo, para mim, o Pradella não entrou mesmo tão bem, mesmo na dele. Mas o Grando, para mim, não pode jogar aberto, não acho que faz muito sentido isso. Não teria tirado o Nadson, como eu falei. Enfim, acontece. E para falar do lado positivo, o Benício entrou muito bem, deu outra dinâmica, né? Ele começou o ano como titular, é bom jogador o Benício, bem versátil também, né? Pode jogar aberto pelo lado direito, pode ser meio armador. Vinícius Rocha também, é uma boa notícia já ver ele mais novo jogando mais tempo. Também, falando em más notícias, entre aspas, o primeiro tempo do Rafael Gonzaga eu achei bem abaixo, no segundo até melhora um pouquinho. Ele que é um jogador que o Santos conta muito sempre, né, na armação, sempre do lado esquerdo, sendo muito útil no apoio e na construção também, tem muita qualidade, né? E o Pierre também, acho que fez um jogo bem interessante de novo. Enfim, basicamente é isso. O Santos agora, como eu falei, tem um clássico semana que vem. Ainda está ali na zona de classificação, ainda acho que vai classificar, mas é bom ficar atento aí, né, para conseguir essa classificação mais tranquilamente, né? É isso. Até eu lembrei agora, tem um lance que o Pradella perde, que é um cruzamento rasteiro, é um lançamento do Rafael Gonzaga pro Flecha no lado direito. Mas realmente aqui o Rafa pode produzir muito mais. Eu sei que ele tem muito mais qualidade do que na partida de hoje mostrou. Mas enfim, é isso. Notícia aí do Sub-17, análise rapidinha. Não tem entrevista hoje, óbvio, porque eu não estava lá em Nova Iguaçu. Mas deixa o like aqui no vídeo, comenta se você assistiu a partida. Amanhã provavelmente a gente volta. Amanhã tem a apresentação do Mike, 1h da tarde na Vila. Vamos ver se a gente volta com vídeo de manhã também. Provavelmente é de saídas, né? Parece que o Villarreal do Sub-20 vai ser emprestado para o Aldosivi, né, da Argentina. O Vinícius Zanocelo deve ser emprestado também com obrigação de compra para o Rio Ave, mas amanhã a gente fala direitinho disso. Fechou? Até, valeu.